Estratégias das unidades de controle de motor, a CSU. Já fizemos um vídeo sobre isso, mas como são tantas e pediram bastante no canal, vamos incrementar mais 10 estratégias das ECU. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo, DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, estamos de novo aqui com mais um vídeo de DPN e mais um vídeo falando de estratégias de centrais eletrônicas de controle de motor, a CSU. E como eu estava falando na intro, foi bastante pedido, né? Ah, tem mais estratégias e aparece muito nos comentários, então vamos fazer outro vídeo trazendo outras estratégias que aparecem, talvez algumas são um pouco mais sofisticadas e podem apostar que tem muitas mais. É até difícil fazer uma lista completa de todas as estratégias que estão por trás do software, da programação, dos algoritmos que controlam motor ou uma máquina em geral. Aqui estamos falando bastante do motor, mas imagina que no veículo nós sabemos que temos diversas unidades de gestão eletrônica, a eletrônica controlando uma máquina em diferentes sistemas. Tá? Isso é bastante comum, então cada uma delas vai ter as suas estratégias. Então vamos lá, vamos começar com uma que talvez vocês conheçam, já ouviram falar, mas não apresentamos num vídeo anterior. E para isso vou compartilhar aqui com vocês uma tela, vejam aí, vai aparecer Power Latch. Power Latch é a estratégia que, e já aqui eu vou fazer já pedi desculpa, né? Todas essas estratégias que vão aparecer aqui vão ter nomes em inglês, porque a programação é sempre em inglês, e a gente vai estar aqui explicando o que significa cada uma delas, ok? O Power Latch é um tempo que a unidade de controle do motor ela fica energizada, independentemente de você ter desligado o veículo, e agora nos mais modernos, que a gente desliga o veículo, tira a chave de presença, cai para fora, aperta o botão de fechar, travar o veículo, fecha os espelhos, faz tudo, você acha que beleza, já foi dormir o carro. Não, existe um tempo no qual as unidades de controle eletrônico continuam energizadas, continuam, evidentemente, consumindo corrente. Por quê? Porque estão monitorando diferentes parâmetros que são importantes para, geralmente, até preparar o veículo para a próxima saída e coisa do gênero. Então, é bastante comum que, quando nas oficinas estão procurando um consumo de corrente, né? Porque tem veículos que às vezes fica da noite para o dia, consome toda a bateria e quando vão fazer o consumo de corrente para medir amperes, isso aí, quantos amperes está consumindo o veículo com tudo desligado, que na verdade devem ser miliamperes. Muitas vezes, se não consideramos o tempo de power latch, que é o tempo que vai continuar energizado, podemos cometer o erro de pensar que estamos com um consumo. E aí, quanto que dura esse power latch? E aí, cada veículo tem um tempo determinado. E às vezes, o mesmo veículo mudando de condições também pode mudar o tempo do seu power latch, mas geralmente está no entorno de 1 minuto, mas pode ter valores completamente diferentes do que eu estou falando, ok? Alguns são poucos segundos, mas todos os veículos têm um power latch, que é esse tempo que por mais que você desligou tudo, ela continua sendo alimentada para gravar os dados na memória, para se preparar para uma próxima partida, para diferentes rotinas que a eletrônica tem que seguir, ok? Beleza, vamos para outra mais. A próxima aqui, vejam aí na tela, estamos falando do Exhaust Temperature Monitoring, que é o monitoramento da temperatura do escapamento. Há uma estratégia específica para isso. E basicamente estamos falando de veículos diesel, mas também veículos ciclo outro também tem. Mas no diesel é preponderante isso, principalmente todos aqueles que têm sistema de pós-tratamento, que tem diversos sensores no escapamento e tem 2 sensores de temperatura, medindo a temperatura antes e depois
dos diferentes catalisadores, que pode ser um catalisador de oxidação, um catalisador de redução, mas o monitorar a temperatura e catalisador realiza um processo, uma reação química, e toda reação química vai ter como resultado desprendimento de temperatura, calor, vai gerar calor. Então, o sensor de temperatura, ou sensor de temperatura antes e depois do processo de catalisador, ele está sustentado por toda uma estratégia ou uma programação. Basicamente, a gente fala uma estratégia, uma programação, que vai estar monitorando se essa reação química está acontecendo ou não está acontecendo, se há uma elevação da temperatura quando o segundo sensor está medindo a temperatura dos gases de escapamento. Então, essa é uma estratégia que vamos ver cada vez mais nos veículos, monitorando temperatura para saber se o sistema está funcionando corretamente. Nesse caso, o pós-tratamento. Vamos com outra mais aí, aparecendo na tela aí para vocês, Power Normalization. Normalização de poder. Pô, isso é estranha, né? Aqui vou ampliar informações, porque essa aqui eu vou trazer um exemplo, mas vocês já vão identificar que se aplica em muitas outras coisas. Que é a normalização de poder? O poder aí é o poder elétrico, a potência elétrica. A potência elétrica, vocês sabem que se mede em watts, que é a unidade de potência. E como que o software faz isso? Eu vou colocar aqui um exemplo na tela para vocês. Vejam aqui a continuação. Aqui vamos ver o Power Normalization trabalhando em um sistema que faz o aquecimento do etanol para esses veículos que tem o Flex Start, por exemplo, que é um sistema que aquece o etanol na partida frio. Então, vocês estão vendo aqui, que é isso? É uma modelagem matemática que vai utilizar o quê? Vai utilizar o que nós conhecemos como a lei de Ohm, né? Se eu conheço algumas magnitudes elétricas como tensão, e eu conheço magnitudes elétricas como corrente, eu conheço magnitudes elétricas como resistência, ou seja, geralmente a base da lei de Ohm, eu conheço duas, eu posso calcular a terceira, mas existe também para o cálculo da potência, a potência elétrica. E nesse caso aqui, o que está fazendo o Power Normalization? Está calculando quanto é a potência elétrica que está entregando para cada uma dessas velas aquecedoras. Aqui vamos ver aí. Tem a central eletrônica, tem o controle o power control que diz aqui, que é na alimentação a esses, parece um relé, mas isso aí é uma caixinha inteligente, ok? Mas basicamente a alimentação elétrica, que aqui vemos que é um pulso modulado e conforme aumenta ou diminui o pulso, regula a temperatura. Mas aí não tem nenhum sensor de temperatura. E como eu falei, é uma modelagem matemática. Se eu entrego mais potência elétrica, que também está sendo calculada a partir das magnitudes elétricas, eu tenho uma tabela, o software, né? Uma tabela de qual é a temperatura que está sendo gerada nessa vela que está rosqueada aqui dentro, que é a vela de aquecimento. É um PTC, uma resistência PTC, que recebe mais corrente, aquece mais, aumenta a sua resistência interna. Mas, enfim, aqui vai regulando com pulsos a temperatura sem ter que medir a temperatura. É todo um cálculo. Tá? Então, esse é o Power Normalization. E vejam só, aí vocês já podem extrapolar. Aqui o diesel também não tem vela aquecedora. E quantos outros consumidores elétricos de alto consumo podem ser monitorados a partir do Power Normalization? Ou seja, pode calcular a estratégia de quanto que é a potência elétrica que está sendo entregada. Aqui a potência elétrica vai ser traduzida diretamente em temperatura. Vejam essa animação aqui, que é o Power Normalization, o tempo que demora conforme a potência elétrica que está entregando para aquecer esse combustível que está aqui dentro desse recinto, né, desse volume de combustível onde vai a vela aquecedora do Flex Start. E isso, vejam só, essas tabelas aqui que parecem complicadas, está mostrando o seguinte: uma delas, a que está aqui à esquerda, está mostrando como que é, por exemplo, no motor 4 cilindros, onde tinha 4 velas aquecedoras, sem o Power Normalization. Veja só como havia uma diferença
grande, que aqui o delta de temperatura, ou seja, a diferença entre o menor valor de temperatura e o maior valor de temperatura, superava os 22 graus. Ou seja, 22 graus é bastante, por mais que isso aquece bastante. Agora, ao lado vocês estão vendo, as 4 velas aquecedoras estão com o Power Normalization. Quer dizer, para uma dava um pouquinho mais, para outra um pouquinho menos. Para quê? Para garantir que todas elas estão em uma rampa de temperatura muito parecida, que no caso aí é no máximo 8 graus de diferença de temperatura entre elas. Essa é uma estratégia de Power Normalization aplicada a um Flex Start, mas imagina que pode ser aplicada a qualquer consumidor elétrico. Cada vez vamos ver mais disso, ok? Muito bem, vamos seguir, vamos voltar aqui para nossa tela. Falamos do Power Normalization, vamos agora falar de outra mais aqui. Qual é a próxima que está entrando? DPF Regeneration, ou seja, a regeneração do filtro DPF. Isso, nossos veículos diesel Euro 5 e Euro 6 têm o filtro de partículas DPF que tem que passar por um processo de regeneração. E para isso tem uma estratégia. E a estratégia vai depender da medição da diferença de pressão entre os gases que entram, aí a pressão entre os gases que entram no filtro e os que saem do filtro. Obviamente vai ter sempre uma diferença de pressão, porque um filtro, o nível de obturação, de restrição desses gases que passam pelo filtro, vai determinar se a estratégia de regeneração entra ou não em funcionamento. Claro, há veículos que têm até a opção de fazer uma forçada, você pedir fazer uma regeneração, mas é uma estratégia bastante complexa, porque ela não depende apenas da possibilidade dessa medição de pressão de entrada e saída dos gases. Ela também tem que ter algumas condições a cumprir, como velocidade constante, temperatura do motor. Então, geralmente tem que estar a 60 km por hora, por trazer um exemplo, mas é uma velocidade em RPM constante, temperatura do motor, senão aí tira o pé do acelerador, aí aborta a estratégia. Então, tem alguns condicionais importantes, mas isso é uma estratégia e é importante saber quais são os passos a seguir com ela. Existe também a possibilidade de forçar a regeneração forçada, fazer essa estratégia acontecer a partir de um scanner. Nem sempre é recomendável, mas aqui entender que o DPF Regeneration é uma estratégia de funcionamento da ECU também. Vamos na próxima aí, que está aparecendo. RPM Balance, o balanço das RPM. Isso aqui também, parece que hoje vamos falar muito disso, né? Isso aqui também se aplica demais nos motores Common Rail. O que é? Um motor diesel eletrônico, vamos dizer assim. Quem domina diesel eletrônico é o sistema Common Rail. Então, como funciona isso? Olha, nós sabemos que o motor a diesel acelera, aumenta as RPM a partir da quantidade de combustível que injetamos em cada cilindro. Então, agora, como que eu sei se estou injetando a quantidade certa ou não? Porque todos os cálculos são feitos, mas não tem ninguém medindo efetivamente se essas miligramas de combustível que estão sendo injetadas aí está igualzinho, porque o injetor tem comportamento hidráulico, mecânico, enfim, elétrico, e vem um pulso, ok. Mas isso se traduz exatamente naquela quantidade de combustível? E não dá para saber. Então existe uma estratégia, que essa é RPM Balance, que vai fazer? Vai fazer uma medição indireta. Se eu estou colocando mais combustível, ele vai dizer, então, eu vou acelerar mais o motor. Mas eu posso medir a aceleração angular cilindro por cilindro, ou seja, o pistão número 1 está chegando quase no ponto morto superior, coloca o combustível, quando explode vai imprimir, vai liberar uma energia e vai dar uma força, deslocamento do pistão para baixo, que vai transformar isso num movimento circular na polia. Tá? O mesmo vai acontecer com 4, 3, 2, segundo a ordem de injeção nesse caso. Agora, dá para entender que nem todos vão passar a mesma velocidade. Nós, quando vemos o motor circulando, o motor girando, nós vemos a polia está sempre a mesma velocidade, mas se conseguíssemos ver isso numa câmera ultralenta, nós veríamos que ele não é tão redondinho assim, ele passa um ciclo mais
quadrado, podemos dizer assim, com oscilações, tá? Mas nós não conseguimos ver isso. Agora, a central consegue calcular, porque eu tenho um sensor de rotação, determinada quantidade de dentes que passam em frente desse sensor de rotação vão passar a uma determinada velocidade. Vamos pensar, hipoteticamente, que tem que passar 20 dentes. Quanto demorou para passar esses 20 dentes? Ah, tantos milissegundos. E no outro cilindro? Ah, foi um pouquinho mais rápido. Então, se foi um pouquinho mais rápido, eu posso regular isso, sabem como? Colocando ou mais combustível no anterior ou menos combustível no seguinte. Então, a partir da quantidade de combustível, pequenos ajustes que se faz, e dá para ver isso no scanner, nós vamos regular, a estratégia é manter a marcha lenta principalmente equilibrada, esse RPM balance é isso que faz, ok? O que mais temos aqui? Vamos na próxima. Nossa próxima estratégia é DTC Fault Counting, ou seja, contagem da quantidade de erros, de falhas que tem uma ECU. Olha, porque isso está por trás e nem sempre nós conseguimos ver com o scanner. Ah, que quer dizer isso? Inclusive, alguns veículos lá atrás no passado tinham o seguinte, ó, depois de acumular, não sei, vou chutar um número, tá? Não levem isso como uma sentença, né? Depois de juntar 90 falhas, a central eletrônica não vai funcionar mais, vai ter que ir lá fazer um reset de unidade na concessionária, o que for. Chegou até veículo que fazia isso, mas saibam que toda unidade de controle tem um histórico, um contador de falhas, por mais que a gente zera, tem log lá atrás que dá para ver quantas falhas, não com os scanners nossos que utilizamos na oficina, quantas falhas essa unidade foi acumulando. Então, existe essa estratégia também por trás de uma ECU. Vamos na próxima. Backfire. Ah, eu, turma que gosta de competições, de drifting, de carro preparado, vai gostar disso. Backfire, ou também muitos conhecem isso como o turbo lag, né? Que é aquelas explosões que tem no escapamento. Ó, escutem aí. Essas explosões que estão no escapamento é uma estratégia de funcionamento. Claro que nem todos os carros vão ter isso aí. Em aqueles carros principalmente mais sofisticados, que têm a opção de colocar na versão Sport, né? Eles vão sentir esses pipocos lá no escapamento que tem uma função específica. Esse backfire originalmente surgiu nos carros de rally, no carro de competição, para quê? Para evitar o turbo lag. É o anti-lag que chamam também. O que é o turbo lag? É a demora que tem o turbo para ter o giro dos seus rotores para poder carregar, que nós chamamos de carregar o turbo. Tira o pé do acelerador, cai a rotação do turbo. Quando vai acelerar de novo, demora um tempo em atingir a velocidade. E aí, que faz? A partir de programação, a partir de estratégia, muda tempo de injeção, faz basicamente uma falha que se cria, né? Atrasa bastante a ignição, joga combustível quando, em um momento errado e gera essas explosões no escapamento, chama backfire, porque como vocês viram aí, sai fogo mesmo pelo escapamento. Se a gente vê à noite, isso dá para ver, principalmente nesses escapamentos mais livres que tem. É uma estratégia. E tem carro de rua, esportivo, um backfire. E nem falar se faz um remap e aí colocam bastante backfire a gosto do consumidor. Ok? Outra estratégia, Energy Economy. Olha, com toda a quantidade de consumidores elétricos que temos em um veículo, tem momentos que não dá para sustentar todos. Às vezes estamos parados lá e o veículo motor desligado, mas estamos utilizando bastantes acessórios e vemos que o veículo entra em modo de economia de energia. E aí desliga algumas coisas. Estava ouvindo rádio, multimídia, desliga, porque vai ter que garantir que a próxima partida eu tenha bateria, carregamento suficiente, carga suficiente na bateria, tensão e corrente suficiente para dar partida. Aí está o sensor de bateria que está monitorando isso, né? Um Battery Monitoring System. A gente tem vídeo disso e como funciona o sensor de bateria e vai ampliar porque está totalmente casado com a estratégia de economia de energia elétrica, ok? E vamos
Agora sim, vamos à última, ou penúltima, acho que é. Fuel Pressure Deviation. Desvio da pressão de combustível. Isso acontece em veículos de injeção direta e em veículos Common Rail. É uma estratégia de segurança. Ou seja, os dois sistemas que acabei de falar têm o seguinte: eles têm atuadores que vão na bomba de combustível, na maioria dos casos, que vão regular a partir de pulsos, PWM ou duty cycle, diferentes formas, vão regular qual é a pressão a ser gerada para estar acumulada no rail. E depois vai ter o sensor de pressão do rail. Se o que foi mandado como instrução pela ECU de gerar determinado pulso, determinado ciclo de atuação que vai corresponder a tantos bar de pressão no rail, o sensor de pressão do rail não lê essa medição, ou seja, há um desvio que sai fora do que a central interpreta como aceitável, aí é uma estratégia de emergência, uma estratégia de segurança, porque eu estou dando a instrução para regular a pressão de combustível, mas eu estou medindo que a pressão de combustível acumulada no rail não está dentro daquilo. Para ser uma coisa mais prática, vamos supor que nesse momento que estamos falando é um sistema Common Rail, por exemplo. Ele está, nesse momento, a válvula atuando a determinado percentual que deveria corresponder no rail a 480 bar. E eu não tenho 480 bar, eu tenho 415. E com 415 tem um desvio muito grande com relação àquele 480. Então, esse é um modo de segurança. Isso é Fuel Pressure Deviation, desvio da pressão do combustível. Muito bem, vamos na última. Vamos na última, que aí apareceu Not Plausible Value, ou seja, valor não plausível. Vocês já leram isso no scanner e a gente não... O que quer dizer isso, valor não plausível? Quer dizer, é um valor que não é provável, que não deveria ter esse valor. Geralmente nós estamos nos referindo, ou o scanner está se referindo a um valor de qualquer sensor. Vamos supor que o sensor de temperatura do fluido de arrefecimento do motor está mostrando 40 graus e o sensor de temperatura do ar está mostrando 70 graus. Então aí temos um valor não plausível. Dá para entender? Se eu tenho 40 na água, não posso ter 70 no ar. Alguma coisa está errada. Então, quando isso... Imagina que uma central eletrônica é um monte de tabelas que nós chamamos condicionais. O que é um condicional? Se acontece essa condição, se esse valor for X, esse outro deve ser Y. Ou seja, é tudo condicionado ao outro. Quando algum desses condicionais foge do que está programado, aí é um valor não plausível. E por isso, não quer dizer que está em circuito aberto, não quer dizer que tem uma resistência muito alta, não quer dizer nada disso. Quer dizer que o valor não é plausível. Pode ser até que seja um erro no sensor, mas naquelas tabelas aquilo não poderia existir e por isso nos dá esse aviso a central eletrônica. Muito bem, bom, foram 10 novas estratégias. Espero que tenham gostado do vídeo, coloquem aí nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo.